Olá pessoal incrível, tudo bem? Diogo Cabral aqui falando. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma experiência. Eu estou fazendo esse vídeo, né, essa aula, para falar sobre uma experiência que eu tive agora numa sessão e falando sobre merecimento. Eu fiz uma sessão com o meu método neuroreprogramação, que é o NeuroRep, e no método, na técnica que eu utilizei com ela, eu trouxe para ela o merecimento. Ela não se sentia uma pessoa merecedora. Ela não se sentia merecedora. E eu quero te falar aqui como é que você vai identificar, como é que funciona, né? Como é que você consegue identificar se você tem uma crença de não merecimento, de não se sentir e não ser uma pessoa merecedora. Primeiro, o não merecimento é muito comum, o não merecimento ele nascer, ele ser criado a partir de uma situação de abandono na infância. Então, o que é que acontece? A pessoa ela se sente abandonada pelos pais na infância. Esse abandono pode ser em várias situações. O abandono que eu me refiro é da pessoa, às vezes, ter o pai e a mãe também, e o pai e a mãe ser muito distante. O pai e a mãe não ser muito próximo. Ou então, só foi criado com a mãe e não teve o pai. É muito comum, né? Ou o pai e a mãe dá para a avó, e a avó cria e o pai e a mãe fica afastado. Então, essas situações para uma criança é sempre uma situação de abandono, é um sentimento de ser abandonado. No caso dessa pessoa, ela foi abandonada e aí depois ela foi molestada na infância pela madrasta, né? Ela apanhava da madrasta e depois ela fugiu de casa, chegou a ser moradora de rua, né? Então passou por vários problemas, inclusive já foi abusada sexualmente também. Só que todo esse processo começou com um abandono. E esse abandono que ela teve, que ela se sentiu abandonada quando era criança, agora ela com bem mais velha, né, 35 anos de idade, isso fez com que ela se sentisse uma pessoa não merecedora. E ela não se sente merecedora como? Como é que você identifica isso? Quando a pessoa não se sente merecedora, a primeira característica dela é ela não gostar de receber coisa dos outros. Quando ela recebe alguma coisa de alguém, ela afasta aquilo dela. Ela pode se sentir mal, brigando, discutindo com a pessoa, falando que não precisa. No caso dela era esse. Aí ela falava assim, eu tive um namorado que o meu namorado, quando ia me dar presente, eu não aceitava. Eu brigava com ele, discutia com ele porque eu não precisava. Eu dizia que não precisava, que não precisava, que não precisava de comprar presente para mim. Quando ele me elogiava, eu ficava meio chateado quando ele me elogiava, porque ele me elogiava demais. Aí eu falei, ok, perguntei. Ele te elogiava demais ou você que se incomodava com os elogios? Aí ela, realmente eu me incomodava com o elogio, eu me sentia mal, sentia um incômodo. Esse incômodo que ela sentia era porque ela não se sentia merecedora de ser elogiada. Ela não se sentia merecedora de ganhar um presente. Então, quando uma pessoa ela quando você recebe um presente ou você recebe um elogio sobre um trabalho seu, sobre uma coisa que você faz, e você se sente mal com isso, é porque você não se sente merecedor. Eu tenho outro caso de uma pessoa que, em atendimento também, a gente identificou que toda vez que ela fazia alguma coisa boa, que alguém elogiava ela sempre dava um jeito de quebrar aquilo, né? De diminuir aquilo. Ela falava assim, tipo, poxa, você foi super bem. Por exemplo, ela foi para uma apresentação de dança, ela dançou muito bem. Aí a pessoa foi lá elogiar ela, a pessoa falou para ela assim, olha, você foi muito bem, gostei, você dançou super legal e tal, eu acho que você foi a melhor de todas. Aí ela fala assim, não, mas sempre tem um detalhezinho ali, né? Teve aquilo ali que faltou, aí não foi muito bom, não foi tão bom assim não, menina, não sei o quê. E aí, em todas as situações, não só nessa, mas em todas as situações que ela recebia um elogio, ela dava um jeito de achar um defeito dentro daquilo para meio que diminuir aquilo que ela teve de êxito. Isso também é a crença de não merecimento. Ela não se sente merecedora. É como se fosse um vazio nela, né, de ela não se sentir merecedora. E aí eu fiz uma técnica junto com a pessoa que eu acabei de atender, porque eu estou fazendo esse vídeo aqui depois de atender ela, e eu fiz uma técnica onde a gente foi no computador mental dela. Imagina que você tem sua mente, né, tem uma parte inconsciente do seu cérebro, e a gente foi lá na parte inconsciente do cérebro dela. E dentro desse processo, a gente foi lá no computador mental e foi abrir as pastas da mente dela. E uma das pastas da mente dela era uma pasta de eu me sentindo merecedora. E escrito lá, eu me sentindo merecedora. E quando a gente abriu essa pasta, adivinha, a pasta estava vazia. Não existia naquela pasta nenhum arquivo dela se sentindo merecedora, dela ser uma pessoa merecedora. E o que acontece quando você não tem esse arquivo? Está vazio o seu arquivo mental de ser merecedor.
Ou seja, você não vai, sua mente, seu cérebro não vai aceitar, não vai ter atitudes, comportamento de uma pessoa merecedora. Então o que acontece? Aí a gente foi lá e abriu outra pasta. A pasta de eu não sendo merecedora. Quando abriu a pasta cheia de arquivos de ela não sendo merecedora. E aí a gente foi lá, fez a técnica, fez toda a modificação que teria que ser feita e depois criei arquivos na mente dela e comecei a encher aquela pasta que estava vazia de merecimento. Dela sendo merecedora, dela sendo uma pessoa que merece o melhor da vida, que merece tudo de bom. E aí o arquivo dela ficou cheio. E quando ela saiu da sessão, ela estava se sentindo muito bem. Ela falou uma coisa que foi bem gostoso de ouvir. Eu tô tão bem, eu tô tão feliz de não estar sair gritando agora. Eu sou merecedora, yeah! Então é maravilhoso isso. E o que eu tô te contando isso aqui? Para que você entenda e se você também se ajude, comece a identificar se você se sente ou não uma pessoa merecedora. Porque quando você não se sente uma pessoa merecedora, você sabota os seus resultados. Você não aceita as coisas boas que acontecem na sua vida. As pessoas que não se sentem merecedoras, elas têm dificuldade em dizer não para os outros. Elas têm dificuldade de receber as coisas, mas normalmente elas fazem muito para os outros, mas fazem pouco para ela. Ela não gosta de pedir, às vezes não pede ajuda, não pede para as pessoas. Então, quando alguém dá alguma coisa para ela, quando ela tem que cobrar alguma coisa para alguém, cobrar pelo um serviço, pelo um trabalho, ela evita fazer, ela não faz, ela não gosta de pedir, então ela faz de graça. E aí, às vezes, ela faz de graça e dá uma desculpa, é porque eu gosto de ajudar os outros. Mas na realidade é porque ela não se sente merecedora. Então ela não consegue cobrar pelo serviço dela, pelo trabalho dela. Ou quando cobra é com muita dificuldade. Ou deixa a pessoa esquecer, a pessoa está devendo, ela deixa esquecer. Porque ela não consegue ir lá cobrar, porque ela não se sente merecedora. Então o não merecimento faz com que ela tenha esses comportamentos e por aí vai. Então existem pessoas que têm uma capacidade muito forte, que são pessoas que fazem muito, que agem muito, mas que quando chegam a um certo nível elas começam a perder tudo. Elas dão jeito de perder as coisas dela, o que ela ganhou, porque ela não se sente merecedora. Então o não merecimento é uma emoção, ela causa uma crença, é um processo mental. E quando a pessoa não se sente merecedora, ela simplesmente se auto-sabota. É lógico que a crença de merecimento não é uma crença de merecimento. A crença de merecimento tem que ser um conjunto de crenças. Então, quando a pessoa não se sente merecedora, ela tem um conjunto de crenças que são sinapses neurais, ou seja, várias conexões neurais no cérebro dela, que colocam ela como uma pessoa não merecedora. E o que a gente faz para modificar isso? A gente vai lá nessas sinapses neurais, pelo menos no método NeuroRap que eu utilizo, que é o meu método, que eu vou lá e faço o quê? Anulo essas conexões neurais, a gente anula elas e depois cria conexões neurais novas de quê? De ela se sentindo merecedora, dela sendo a pessoa que merece amor, que merece tudo de bom, que merece ser paga pelo trabalho, que merece receber tudo que as pessoas dão para ela, dela sendo grata por receber das pessoas dinheiro, receber elogio, receber presente, e ela se sentindo feliz com aquilo. E a gente vai criando arquivos dela realmente se amando como pessoa, ela se amando, se sentindo bem com ela mesma, se cuidando, porque a pessoa que não se sente merecedora, ela não se cuida muito bem. Ela cuida dos outros, mas dela não, porque ela não é merecedora. Entende? Então isso tudo que eu estou falando aqui para você, é para você já ir ganhando conhecimento e entendendo como é que funciona esse processo. Então, não importa muito tanto você saber o que aconteceu no seu passado. O que importa é você saber o que está acontecendo agora e você buscar uma solução, resolver isso. Se você percebe que sua vida não anda, ou que você sempre está sabotando seus resultados, ou que você tem muita dificuldade de dizer não para os outros, você faz muito pelos outros e faz pouco para você. Se você percebe que você não consegue receber o que a vida te traz de bom, se você está sempre negando que as coisas boas que acontecem com você, é porque você não tem você tem a crença de não merecimento e precisa colocar no seu cérebro, na sua mente, crença de merecimento. Você precisa reprogramar isso, reprogramar sua mente para que você consiga ter uma vida muito melhor e ser uma pessoa muito mais feliz. Tá certo? Então, agora que você sabe, a questão é, o que você vai fazer com essa informação, com esse conhecimento? Você vai ser mais um ou você vai tomar uma decisão para melhorar a sua vida? Essa é a questão, não é verdade? Um grande abraço para você e até a nossa próxima lição. Tchau, tchau.